Bom dia, feliz sábado. Eu agradeço ao convite, estar tendo mais uma oportunidade de pregar aqui na Igreja Central. Fico muito feliz pelo chamado de Deus. Convido os irmãos a nós abrirmos nossa Bíblia no livro de Lucas. Sim, Lucas. Amém ou misericórdia? Eu estou um pouco gripado, então minha garganta está ruim. E de vez em quando eu vou dar uma tragada no nariz para poder descer o catarro. Porque senão não vai ter como eu ficar respirando direitinho. Então, peço desculpa. Todos acharam Lucas, livro de Lucas? Quantos aqui gostam do significado do seu nome? Ou sequer sabem o significado do seu nome? Por exemplo, o significado do meu nome é bonito, lindo, perfeito. Brincadeira. O significado do meu nome significa pomba. E eu confesso que não é um significado que eu gosto muito. O significado poderia ser que nem eu, né? Muito bonito. Mas não, o significado é um pouco constrangedor. Do jeito que estamos, vamos orar para falar com Deus e pedir o seu entendimento. Senhor Deus, obrigado por mais um sábado. Neste momento a tua palavra está aberta. Nós pedimos a tua orientação, que o Senhor venha ficar com cada um de nós. Que nós venhamos entender, Senhor Deus, nesse momento que Jonas se cale e que o Senhor venha falar através dele. Fique com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 conta várias histórias, mas em Lucas capítulo 18 nós vamos focar em especial em duas histórias. Nós vamos focar em principal em dois homens que tinham significados de nomes distintos e um que sequer a gente nem sabe o verdadeiro nome. Obrigado. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35. Na minha Bíblia diz assim: a cura de um cego de Jericó. Versículo 35 continua dizendo assim: aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. A Bíblia começa aqui contando a história de um cego que ele era muito rico, na qual ele estava em um palácio, não é verdade? A Bíblia começa dizendo que ele estava em uma situação deplorável. Hoje em dia, as ruas da sociedade não são a coisa mais bonita. Naquela época era muito pior. E ele estava sentado à beira da calçada pedindo esmolas. Naquela época, a sociedade, de certa forma, acreditava que o homem tinha que prover o sustento de todas as formas. E o que aquele cego estava fazendo era deplorável para um homem. E continua dizendo, então, 36, desculpa. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe Jesus. O Nazareno estava passando. O cego, ele entendeu que estava tendo um alvoroço muito grande. Ele decidiu saber o que estava acontecendo. E ele pergunta o que era aquilo. E o povo é bem claro e diz: o Nazareno está passando. E o cego, ele se manifesta, versículo 38. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. É interessante que o cego sabia quem era Jesus. Ele sabia quem era o Nazareno. Mesmo ele sendo cego, ele sabia que Jesus era filho de Davi. Isso, de certa forma, era um tapa na sociedade daquela época. Naquela época, eles podiam ler, eles podiam compreender as coisas melhores do que um cego, mas eles não conseguiam reconhecer que Jesus era filho de Davi. Mas aquele simples cego, que era um mendigo, ele conseguia reconhecer. E continua dizendo, versículo 39, e os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais. É interessante que
Tentaram calar o cego de todas as formas, mas o cego era insistente. E quanto mais falavam te cala, mais alto ele clamava por Deus. E a história desse cego não termina por aí. Versículo 40. Jesus parou e mandou que trouxessem um cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. É interessante que no livro de Lucas fala que era um cego de Jericó. João, de certa forma, ele dá um nome para o cego. Ele chama o cego de Bartimeu. Nós passamos a vida acreditando que Bartimeu era o verdadeiro nome daquele cego. Mas não era. A Bíblia nem menciona o nome daquele cego. No hebraico, Bar significa filho de. Timeu era o nome do pai dele. A situação daquele cego era tão deplorável que a sociedade nem sequer reconhecia ou sabia o nome dele. O povo podia saber o nome do pai dele, mas o dele não. E para um homem que hoje em dia o nome da gente é uma das coisas mais importantes na qual nós somos chamados diariamente, era muito triste. Você está na rua e ninguém saber teu nome e dizer: ei, fulano! Ou se não te chamarem apenas pelo nome do teu pai. Era triste. Imagina o peso daquele cego, de ele viver há tanto tempo naquela cidade e as pessoas que todo dia ouviam nem sequer sabiam o nome dele. A história do significado do nome do cego não para por aí. O versículo 19 conta a história de outra pessoa, totalmente diferente do cego. Esse cara, ele andava nos panos, ele era rico. Ele roubava, mas ele era rico. Ele pegava, ele fazia um esquema de corrupção na qual ele desviava um pouquinho de dinheiro, mas ele corria e ainda era rico. Ele entendia de direito tributário. Esse era o cara. E continua dizendo: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. A história aqui está dizendo que Zaqueu ele sentava junto com o cego. Eles ficavam de mãos dadas na calçada. É verdade? Não. Zaqueu provavelmente nem se importava com aquele cego. Aqui tem duas coisas nessas duas histórias que deixar claro. Hoje nós vamos entender 3 histórias. Mas para nós chegarmos na história principal, nós precisamos entender o contexto histórico da terceira história. A Bíblia deixa claro que Jesus estava passando por Jericó. A Bíblia deixa claro que Jesus estava atravessando aquela cidade. E era a última vez que Jesus atravessava aquela cidade. Na semana seguinte, Jesus seria crucificado. Na semana seguinte, Jesus iria morrer. Na nossa lógica humana, não faz sentido Jesus atravessar a cidade de Jericó. Atravessar a cidade de Jericó adicionaria cerca de 25 a 27 quilômetros a mais na rota de Jesus. Isso equivale a um dia de caminhada. Eu não gosto de caminhar nem meia hora, quem dirá um dia, naquela época, no sol escaldante. Qualquer pessoa que fosse para Jerusalém, ela faria a rota indo por Samaria, aonde seria bem mais rápido. Você chegaria pelo norte em Jerusalém, não tinha por que ir por Jericó. Você só iria por Jericó se quisesse encostar na cidade ou visitar alguém. Mas a história deixa claro que Jesus optou ir por Jericó. Naquele momento, Jesus estava passando em Jericó porque ele sabia que havia salvação. Havia salvação para 2 pessoas. A Bíblia não menciona quantas pessoas se salvaram na passagem de Jesus por Jericó, mas a Bíblia deixa claro que 2 pessoas se salvaram. E a história de Zaqueu continua dizendo: eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura.
Então, correndo adiante, subiu no sicômoro, a fim de ver quem era Jesus, pois ele havia de passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. O Zaqueu era rico, mas o Zaqueu ele não sabia quem era Jesus. O Zaqueu já tinha escutado o boato de Jesus, mas ele não conhecia a fundo quem era Jesus. Mas ele sentiu a necessidade de conhecer quem era o Mestre. E o versículo 6 continua dizendo assim: Zaqueu, desça depressa, e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Para encurtar um pouquinho da história de Zaqueu, o versículo 9 diz assim: Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. O significado do nome Zaqueu é bem complexo: puro, inocente, bondoso, irrepreensível. E a Bíblia deixa bem claro que o Zaqueu não era o significado do nome dele. O Zaqueu ele era uma antítese do nome dele. O nome do Zaqueu dizia uma coisa, mas ele fazia totalmente o contrário. Mas toda a sociedade daquela época conhecia o Zaqueu. Eles sabiam quem era o Zaqueu e eles tinham a raiva do Zaqueu. Enquanto eles tinham desprezo, ou se duvidar, pena, dó, o cego na beira da calçada, pelo Zaqueu, quem sabe eles queriam ser amigos do Zaqueu pelo status financeiro dele. Ou se não, eles tinham a raiva porque eles viam o Zaqueu claramente desviando impostos ao Yudu. Mas a Bíblia deixa bem clara que houve salvação em Jericó. Um homem, ele teve que estar na calçada, ele estava na calçada, ele teve que se levantar para ser salvo. O outro, ele estava nos panos, ele teve que subir em uma árvore para ser salvo. Um era pobre, o outro era rico. Irmãos, isso deixa bem claro que se eu e você não nos salvarmos, não vai ser por falta de oportunidade. Nós ainda vamos chegar na principal história desta manhã, que é a terceira história. E Jesus continua a sua jornada passando por Jericó e ele salva duas pessoas de diferentes classes e de forma distinta. Se eu e você não nos salvarmos, não vai ser por falta de oportunidade, vai ser porque eu e você não queremos. Quem sabe Jesus pode estar passando hoje a última vez na nossa vida, ou quem sabe o ciclo dele passar em nossa vida está repetitivo e cansativo, e nós não estamos tendo coragem de correr e subir na árvore, ou sequer não estamos tendo coragem de ficar em pé e chamar o nome dele. Talvez o nosso egoísmo, a vergonha de declarar ser cristão, o que será que tem me impedido de ter ido ao encontro com Cristo? A terceira história é a maior de todas, e ela se encontra em Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 28. Desde criança, de certa forma, aprendemos essa história. A conhecemos como a entrada triunfal de Jesus, mas no fundo, quando estamos fazendo o ano bíblico, passamos e lemos ela de forma despercebida, sem olhar o contexto histórico. Jesus ele estava chegando de Jericó e tinha havido salvação em Jericó. E o versículo 28 começa dizendo assim: E depois de dizer isto, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, se aproximar de Betfagé, de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que fica ali adiante. Ao encontrarão preso um jumentinho, ao qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam até aqui. Jesus ele tinha feito um desvio da sua rota tradicional. Ele estava caminhando há mais de um dia. E ele chega em uma região de Betânia, onde ele manda os seus discípulos buscarem um jumento. Eu não sei quem já viu um jumento correndo.
O jumento correndo, ele corre de forma estranha. Ele não corre que nem um cavalo galopando. Ele corre pulando, mais ou menos. O jumento corre dessa forma, de pulo em pulo. E Jesus, ele pede duas coisas. Um jumento na qual ninguém nunca tinha montado. Aquele jumento, com certeza, a forma do caminhar dele era desajeitada. Mas ninguém nunca havia montado nesse jumentinho. A primeira pessoa que montou nele foi Jesus. E algo interessante acontece. Os discípulos vão até a aldeia e buscam o jumentinho. E continua dizendo, versículo 31, Jesus disse, e se alguém perguntar por que estão desprendendo, respondem assim, porque o Senhor precisa dele. Se fosse uma forma bem clara de você criar um animal no seu curral e do nada chegassem homens altos, fortes, e do nada eles começassem a desprender teu animal, com certeza tu perguntaria, ei, o que tu quer com o meu animal? E a resposta seria, o Senhor precisa dele. Eu acho que isso causaria mais perguntas na sua mente do que respostas. E continua dizendo, versículo 32, e indo, os que foram mandados acharam tudo conforme Jesus tinha lhe dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram, por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam, porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. Os donos, eles não foram insistentes em querer saber o porquê e quem era o Senhor que precisava dele. Ou senão Lucas não descreve de forma bem clara. Assim que Israel clamava por um rei, a primeira pessoa que eles pediram um rei foi para Samuel. E é interessante que quando eles pedem um rei para Samuel, Samuel tenta de todas as formas dizer, nós temos um rei, nós temos Deus. E eles dizem, não, nós queremos um rei a todo custo. E ele diz, há um peso muito grande em querer um rei. O rei, ele pode pegar os animais, ele pode pegar a propriedade de vocês e tudo que ele precisar. Ele vai ser o dono de vocês. E o povo de insistente naquela época diz, sim, Samuel, nós queremos o rei. E chama o cara que ele vai ser o nosso rei. Não importa, nós queremos um rei. Aqui deixa bem claro que Jesus era o rei. Aqui deixa bem claro que Jesus, ele se apropriou daquele jumentinho rumo à entrada triunfal na qual nós não conseguimos perceber a complexidade dela. E existia um boato falso. Uma história falsa que tinha rolado que Jesus estava indo para Jerusalém para ser rei. Esse sermão eu fiz em uma madrugada, antes da Páscoa. Este sermão que eu estou pregando. Era para eu pregar ele na Páscoa. E ele fala mais ou menos exatamente sobre os dias finais de Cristo. Aquele boato falso que rolava era que Jesus estava indo para Jerusalém para tirar Herodes do trono, para ser o maior rei de todo o tempo. Ele conquistaria Jerusalém, ele derrotaria Roma. Jerusalém se tornaria o maior império de todos os tempos. Judá voltaria ao glamour da época de Davi. Mas não. Jesus não estava indo para conquistar o forte de ninguém. Jesus estava indo para morrer por mim e por você. Jesus estava indo para ser sacrificado em um madeiro na qual, às vezes, nós não conseguimos entender o verdadeiro significado da cruz. O povo daquela época, eles não conseguiram entender aquele momento. Isaías e Jeremias tinham escrevido que esse momento chegaria e que quando esse momento chegaria, o rei estaria indo morrer. Mas veja, o povo estava cego. Eles estavam cegos, assim como nós vivemos cego na humanidade. Nós olhamos por todos os lados os sinais da vinda do Filho do Homem, mas preferimos ignorar e fazer superstições. Jesus não estava indo fazer a entrada triunfal de tomar trono. Jesus estava indo morrer. E a história continua dizendo, versículo 36, à medida que Jesus avançava, o pessoal estendia as suas capas no caminho, e quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras,
toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz, porque todos os milagres eles tinham visto. E eles diziam palavras belas. Olha o que eles diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Você já parou para se perguntar por que Jesus escolheu um jumentinho? Jesus não escolheu um jumentinho porque era bonito. Naquela época, quando os reis eles iam conquistar uma cidade, eles iam no alazão. Naquela época, quando os reis eles iam para a guerra, eles iam no maior e no melhor cavalo do reino. Eles iam no mais forte, naquele que claramente era atrativo aos olhos. Quando o rei ia fazer campanha, ele sempre usava o melhor. Quando o rei ia visitar um país em paz, em guerra na verdade, ele ia no corcel. Mas quando ele ia visitar em paz, ele ia no jumentinho. Você consegue perceber tudo isso se repetindo na história? Quando Salomão é declarado rei por Davi, muitos achavam que ele iria declarar guerra ao seu pai, mas não, ele foi num jumentinho. Quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão, todos acreditavam que ela iria vir no alazão, no que tinha de melhor. Mas não, ela veio num simples jumentinho. Toda vez que um rei ia em paz, ele ia num jumentinho. A profecia era tão concreta que Jesus não estava indo no melhor cavalo. Jesus poderia sim ter pegado o melhor cavalo de Nazaré. Ele poderia ter pegado o maior e o melhor alazão de toda a Judéia. Mas não. Ele escolheu aquele jumentinho. Ele escolheu aquele animal que nunca tinha sido montado por ninguém. E continua dizendo, versículo 39, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras clamarão. A beleza da entrada triunfal de Jesus não está só naquele jumentinho. Não está em só aquele jumentinho. Não está só no sacrifício. É claro que o sacrifício que ele estava indo fazer é a maior beleza daquela entrada. Mas aquela entrada era algo... Sabe quando você faz um arranjo às pressas? Sabe quando você tem que improvisar? Aquela entrada triunfal era improvisada. As pessoas escutavam um boato, mas era totalmente diferente. As pessoas acreditavam que aquela entrada triunfal seria tudo. Mas a beleza daquele cortejo não estava só naqueles gritos de bendito, 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 bendito. Nós sabemos mais um pouco adiante o que aconteceria. A beleza daquele cortejo estava porque toda vez quando o rei andava no jumentinho, ele tinha que andar com as suas conquistas de paz. Quando a rainha de Sabá foi visitá-la, teve que trazer marfim em ouro. Quando Salomão teve que andar na jumenta, ele teve que levar o sumo sacerdote, e todos cantando. Ele teve que levar algo em paz. Nós passamos e não percebemos que Jesus tinha um cortejo. O cortejo de Jesus, eles não só gritavam, mas eram pessoas na qual Jesus tinha trago das trevas para a luz. Ali estava a beleza daquele cortejo. A beleza estava naquele cortejo dos cegos que não podiam ver as trevas, mas que Jesus tinha os curado. Daqueles que agora podiam ver e eles abriam a frente da marcha. Isso está em O Desejado de Todas as Nações. Ellen White fala sobre isso. Ali estava a beleza daquele cortejo. Aqueles que não podiam ver as trevas, mas quem sabe eles tiveram um encontro com Jesus. Ali estavam aquelas pessoas que quando elas tiveram um encontro com Jesus, elas não foram mais as mesmas. Não adianta eu ter um encontro com Cristo e continuar sendo o mesmo. Não adianta eu falar que conheço a Cristo e ter o mesmo antigo eu de sempre. Depois dos cegos, Ellen White fala que vinha os ex-mudos.
E eles eram os que mais cantavam. Eles não podiam falar e agora eles podiam louvar a Deus. Eles tinham tido um encontro com Cristo. Eles eram troféus. Eles não eram ouro, mas eles eram alguém que tinham saído do pecado. A Bíblia não menciona todos os milagres. Imagina o quanto de pessoas abria essa marcha. Depois dos ex-mudos, vinham os ex-coxos. E a Bíblia diz bem claro que eles corriam de um lado para o outro, buscando palmeiras. Eu não sei se alguém aqui já ficou algum tempo acamado, e deve ser muito triste ficar acamado. Você querer levantar e, de certa forma, não conseguir, querer andar e não conseguir. Eles podiam andar. E eles não se cansavam de ter que buscar a palmeira e trazer e colocar para Jesus passar. Viva o Rei! Depois dos ex-coxos, vinham aqueles que tinham sido alvos da misericórdia de Jesus. Hoje em dia, não é fácil ser viúva. As viúvas, elas tinham tido um encontro com Jesus. Os órfãos, eles tinham tido um encontro com Jesus. E eles estavam ali naquele cortejo. Eles estavam ali porque eles tiveram um encontro com o Mestre. E continuava ainda. Depois vinham os ex-leprosos. Aqueles a qual a família tinha que se despedir. Era muito triste a família ter que se despedir de alguém e saber que provavelmente ele não vai morrer em seguida. Ele vai passar meses, ou se duvidar, anos morrendo. Morrendo solitário em uma caverna, onde a sua pele vai se destruindo aos pouquinhos. Eles podiam andar no meio das pessoas. Eles podiam estender as suas capas. Não era mais necessário quando as pessoas o viam gritar, leproso. Não, eles podiam estar no meio das pessoas e por isso eles eram felizes. Eles não eram mais desolados. E eles podiam estender as suas capas perfeitas para Jesus. E por fim, estavam as pessoas que tinham fechado o cortejo. O maior milagre de Jesus. Aqueles a quem ele tinha ressuscitado. Essa é a maior prova do milagre de Jesus, como ele tem o controle sobre a vida e a morte. E entre eles estava Lázaro, o que puxava o jumentinho. E Jesus, ele tinha troféus magníficos. Ele tinha troféus que demonstravam claramente que ele era o rei. E esses troféus mostravam que ele estava indo morrer. Que ele era o rei. Ele não precisava se assentar no palácio de Herodes. Ele não precisava ter uma coroa para ser o rei. Os feitos dele demonstravam que ele era o rei. Ele não precisava de uma coroa para todos reconhecerem que ele era o rei. Os atos de Jesus, os milagres que ele tinha feito, demonstravam que era o rei. E o versículo 39 é lindo, porque diz que os fariseus ficaram enciumados. Que vergonha! Eles estavam diante do rei do universo e do mesmo jeito eles ficaram com ciúmes. Já parou para pensar na hipocrisia e coisa patética que eles estavam fazendo? Eles estavam com ciúme de Jesus. E essas pedras que Jesus fala não eram gentios. Jesus estava chegando em Jerusalém, onde era o centro do judaísmo. Era para eles conhecerem a profecia de cor. E eles não conseguiam reconhecer quem é Jesus. O desejado de todas as nações fala de algo bonito. Chegou às 4 horas do sacrifício no templo e os sacerdotes saíram e eles não viram ninguém. Porque quem estava no templo voltou para encontrar Jesus, quem estava no caminho parou para esperar Jesus e os que iam continuaram acompanhando. E eles se deram conta que Jerusalém esvaziou. Ninguém estava ali, todo mundo queria ver o Jesus que ia ser rei, o Jesus que ia derrotar Herodes, o Jesus que ia matar César. Todo mundo queria ver esse Jesus. Mas não está aí. Eles não reconheciam.
2 dias depois, aquelas pessoas estariam gritando: crucifica-o, crucifica-o. Aquelas pessoas, algumas tiveram um encontro com Jesus, mas outras claramente não tiveram um encontro com Jesus. Por que você adora Jesus? Por que você quer Jesus como seu rei? Será que você quer Jesus porque você verdadeiramente teve um encontro com Ele? Ou você só está no meio da multidão? Não adianta estar no meio da multidão. Se nós estivermos no meio da multidão, de repente nós vamos estar adorando de forma monótona. Nós não vamos estar olhando a beleza e nós estamos assim. Há uma profecia escrita em Mateus capítulo 24, há cerca de 2000 anos, a qual nós não damos importância. Nós estamos vindo para a igreja sábado de manhã porque é legal, que eu vou ver o pessoal, a gente vai conversar como foi a semana. Não, nós precisamos estar na multidão, mas precisamos ter um encontro verdadeiro com Cristo. O versículo 41 diz assim: quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vindo à cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos. Versículo 43. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão vocês de trincheiras e apertarão o cerco de todos os lados, e vão arrasar, matar você e todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que eu vim te visitar. Conseguem perceber um contraste? Jesus visitou Jericó. Jericó era uma cidade um pouco conhecida pelos samaritanos. Era cheia de samaritanos Jericó. E, por incrível que pareça, os samaritanos souberam reconhecer Jesus. Houve salvação em Jericó, mas aqueles que eram de Jerusalém, Jesus disse que não reconheceram o tempo em que ele veio visitá-los. É muito interessante porque eu falei que Jesus ele fez um desvio de 25 a 27 quilômetros. Na nossa lógica humana não pode fazer tanto sentido. Mas, em certa parte, existe sentido. Toda vez que uma pessoa ia de Samaria para Jerusalém, ele chegava em Jerusalém pelo norte. Ele chegava em Jerusalém pelo norte, e pelo norte existia um monte, aonde esse monte ele tinha um nome muito estranho, um nome na qual era esquisito, mas que esse monte ele tinha um significado complexo. E nesse monte era possível observar toda a cidade de Jerusalém. E no contexto histórico, toda vez que o mal ia a Jerusalém, ele vinha pelo norte. Quando Nabucodonosor II ele foi conquistar a Babilônia, ele foi pelo norte. Quando Antíoco IV foi conquistar a Babilônia, ele foi pelo norte e ele se acampou nesse monte para conquistar a Babilônia. Quando Tito foi conquistar a Babilônia, ele foi pelo norte. Quando Senaqueribe foi Jerusalém, ele foi pelo norte. Todas as pessoas que iam conquistar Jerusalém, eles iam pelo norte. Godofredo de Borbulhão, quando ele foi conquistar Jerusalém, ele foi pelo norte. Saladino foi pelo norte. É interessante que a história se repete em mais de 3 séculos. Não, em mais de 3 séculos não. Em mais de 3 milênios. E é tão tal que o povo botou o nome nesse monte. Monte Escorpus, aonde significa Monte da Observação. Era possível ver quando o exército chegava e se acampava ao norte de Jerusalém. E o povo ficava falando, mas que maldição! Todo mundo que vem conquistar essa cidade vem pelo norte. E Jesus não vai por Samaria porque ele não deseja chegar em Jerusalém pelo norte. Jesus ele vai por Jericó porque ele deseja chegar em Jericó pelo ocidente. Toda vez que alguém vai para Jerusalém por Jericó, ele chega pelo oriente. Toda vez que o bem vem a Jerusalém, ele vem pelo oriente. E Jesus, ele fez a escolha sábia.
Por isso que eu disse que muitas vezes nós não olhamos a complexidade da entrada triunfal de Jesus. Se ele viesse pelo norte, que rei seria esse? Que rei seria esse que a cidade que ele tanto tinha amada, ele estava indo pelo mesmo lugar que pessoas antes e séculos depois também viriam por ali para conquistar? Jerusalém, ele vai pelo Oriente, porque ele é o meu e o seu Salvador. Jesus vai pelo Oriente porque ele decidiu fazer diferente. Ele não era como os outros reis. Ele não era apenas qualquer um. Jesus entra pelo Oriente porque foi por ali que os magos decidiram visitar Jesus. Porque foi ali que aconteceu a entrada triunfal de Jesus. Porque é pelo Oriente que acontecerá a segunda vinda de Cristo. Amém. Jesus vinha pelo Oriente, porque ele não era o rei que vinha conquistar Jerusalém para matar pessoas. Ele era o rei que vinha pelo Oriente, porque ele vinha salvar aquele que estava perdido. Jesus, ele era diferente. E eu acho incrível que ele deixa bem claro que Jesus chorou amargamente. Eu sempre imaginei a cena do filme de Jesus chorando, uma lágrima caindo no chão, e todo mundo, oba, Jesus chorou. Jesus chorou copiosamente, dolorosamente, de forma amarga, com gemidos, pelo simples fato dele tanto ter visto aquela cidade que ele tanto tinha amado e que ela não soube reconhecer o tempo em que ele veio visitá-la. Ele chorou porque ele via aquele filho que ele tanto tinha dado oportunidade, aquele filho que ele tanto tinha passado pela vida dele e ele não conseguia ver. Por esse momento, por esse motivo, Jesus chorou. Mas a profecia não para por aí. Eu convido vocês a abrir nossa Bíblia no livro de Jeremias. Ezequiel, capítulo 44. Ezequiel 44. Amém, misericórdia? Ezequiel 44, versículo 1 diz assim: Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, a qual olha para o oriente, e ela estava fechada. Disse-me o Senhor: Esta porta ficará fechada, não se abrirá, nem entrará por ela homem algum, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso ela ficará fechada. Somente o príncipe se assentará ali para comer pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. É interessante, essa porta, hoje em dia, ela é conhecida como a Porta Dourada. O pastor Rodrigo Silva, no congresso passado dele, ele falou sobre essa porta. Desde aquela época, ela continua fechada. Pela Porta do Oriente, o Salvador entrou em Jerusalém, e pela Porta do Oriente, ele saiu carregando a cruz rumo ao Calvário. E ele diz que aquela porta ficará fechada, e ela continua fechada até hoje em dia. Em frente àquela porta existe um cemitério muçulmano, onde seria declarar guerra, alguém abrir e fazer caminho por aquela porta. Por esse motivo, ela fica fechada. Mas veja, ela não fica fechada pelo simples motivo do povo de Israel ter gostado dela e querer fechado. Não. Esse nome é até um pouquinho de falar. Suleimão, o Grande, fechou aquela porta. Os judeus, eles não reconheceram o tempo em que Jesus veio visitá-los, e quando Suleimão, vindo do norte, conquistou Jerusalém, falaram para ele: cara, tem aquela porta ali. E os judeus têm uma teoria entre eles aí, uma profecia, que eles dizem que eles vão fechar aquela porta. Que ele vai passar por aquela porta, e que quando ela fechar, o rei deles vai passar por ali. Suleimão olhou: é verdade? Tá bom então. Ele decidiu fazer um cemitério, aonde a porta veio fechada. Suleimão, ele se confundiu nas datas.
Já tinha acontecido há mais de 700 anos antes a passada do rei por aquela porta. Ele chegou um pouquinho tarde, mas isso mostra como Deus não falha em nenhuma das profecias. Nós precisamos olhar para essa entrada triunfal, olharmos para o sacrifício de Jesus, olharmos que valeu a pena. Às vezes nós não damos valor ao sacrifício que Jesus fez. Nós não damos valor a tudo o que o Messias fez. Isaías escreve que nós não damos valor. Convido vocês a abrirmos nossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo 22. Salmos, capítulo 22. Versículo 1, nós vamos ler só um pedaço que diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Em João fica um pouquinho mais complexo, que ele diz: agora eu me sinto só. E estas foram as palavras proferidas por Jesus na cruz. Jesus se sentiu desamparado. Jerusalém não soube reconhecer o momento em que o rei passou por aquela porta e o momento pela qual o rei saiu por aquela porta. O povo não soube reconhecer. Assim como eu e você não sabemos reconhecer. Mas como, Jonas? Eu leio a Bíblia, eu faço tudo. Isaías escreve que nós não sabemos reconhecer. Nos capítulos mais lindos da Bíblia, é Isaías capítulo 53, que diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência e nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia beleza nenhuma que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, o que sabe o que é padecer. É como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Isaías viveu cerca de 750 anos antes de Cristo. E nesses 750 anos antes de Cristo, ele escreveu que eu e você não faríamos caso. Que eu e você rejeitaríamos o Messias. Que eu e você seríamos motivo de Jesus olhar para a nossa vida e quem sabe chorar. Que eu e você, quem sabe, não olhamos a beleza de Deus. O versículo 4 continua dizendo: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aquela cruz não era para mim e para você de forma simbólica. Ela era de forma literal. Naquela cruz estavam os meus e os seus pecados. E nós não fizemos caso. É lindo virmos para a igreja e cometermos o cinismo, a beleza de dizermos que queremos ir para o céu, mas é muito difícil acordarmos de manhã e fazermos o ano bíblico e orar. É muito lindo eu fazer a pergunta agora: quem quer ir para o céu? Todo mundo levantar a mão e dizer Eva, como se fosse uma fila qualquer. Mas não é dessa forma. O céu, todo mundo quer ir para o céu. Eu posso chegar para qualquer pessoa e perguntar: tu quer ir para o céu? Possivelmente ela vai dizer: sim, eu quero, o céu é ótimo. Mas se tu perguntar, as tuas atitudes te levam para o céu, ela vai ficar reflexiva e pensativa. Nós vamos nos perder, porque estamos brincando e porque queremos. Porque não fazemos caso da entrada do Mestre. Será que eu estou na multidão com o encontro verdadeiro com Cristo? Será que eu estou na multidão porque é legal, porque é divertido? Será que eu estou na multidão porque eu quero ir para o céu? Será que eu já tive verdadeiramente um encontro com Cristo? Se eu nunca tive um encontro verdadeiro com Cristo, eu preciso ter. Porque se eu não tiver, eu sei o resultado. Tem um lado bem lindo me esperando, na qual, depois que caímos nele, não haverá mais volta. E Isaías continua escrevendo que diz assim:
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. De sua linhagem, quem se preocupou com ela? Por ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura como os ímpios. Em Gálatas 3,13, o apóstolo Paulo ele relembra uma lei escrita em Deuteronômio, onde essa lei fala: maldito aquele que morre em um madeiro. A maldição é algo que ninguém quer para a sua vida. Em outras palavras, para deixar mais claro, Jesus se auto-amaldiçoou. Imagina o peso de Jesus ter escrito uma lei e ela mesma se aplicou a ele. Aquela lei teve que se aplicar a Jesus. Ele tomou uma maldição que era minha e sua, e a qual nós não fazemos caso, a qual nós não nos importamos. O versículo 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Versículo 12. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos, ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi cotando com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O sacrifício foi feito na cruz há mais de 2000 anos. Mas não basta apenas ter existido o sacrifício na cruz. É necessário todo dia, eu e você, irmãos, fazermos o sacrifício de aceitarmos a cruz. Não adianta eu olhar para a cruz e não entender o significado. Não adianta eu estar perto o suficiente para gritar hosana por Cristo e não estar perto para ser transformado por Ele. Não adianta. Não adianta eu ter uma vida toda vindo para a igreja e não ser transformado por Cristo. Não foi os pregos que mataram Jesus naquela cruz. Não foram quando furaram a costela dele. Foi o amor. Não foi também os pregos que seguraram Jesus naquela cruz. Não importa o tamanho do prego, não importa se era redondo, se era triangular. Foi o amor. O amor que ele tem por mim e por você, foi isso que segurou ela naquela cruz. A cada dia nós precisamos ser diferentes e fazermos caso daquele sacrifício. Nesse momento eu gostaria de convidar a igreja para nós ficarmos de pé e cantarmos o hino Deixa-me Contigo Andar. Nós precisamos estar na multidão, mas uma multidão que teve um verdadeiro encontro. E não gritar, crucificam. Não sozinho não meu coração, longe dos caminhos.
Hoje minha oração quero dar contigo, ó Deus. Eis ao teu lado, só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Esse mundo inteiro pedirá o valor real da cruz. Todo arrependido vai estar caminhando com Jesus. Eis-me ao teu lado, só contigo quero caminhar, confio em ti, Senhor. Aquelas pessoas que estavam na multidão, enquanto Jesus entrava em Jerusalém, elas estavam ali por segundas intenções. Elas estavam ali porque eles achavam que aquilo dali era política, porque eles queriam receber algo, dinheiro, um cargo no governo, alguma coisa. Mas havia pessoas que estavam ali porque verdadeiramente tinham um encontro com Cristo. Será que eu e você adoramos a Deus porque precisamos de um emprego, porque precisamos pagar a parcela do final do mês? Por que será? Por que será que eu venho para a igreja todos os sábados? Será porque é legal? Porque eu preciso receber meu salário? Ou porque será que eu preciso verdadeiramente estar com Cristo? Que a cada dia mais nós possamos repensar de quem sou eu na multidão. Do jeito que estamos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais um sábado. A Tua palavra esteve aberta, Senhor Deus, e foi possível vermos a beleza e a complexidade da Sua entrada triunfal e o Seu sacrifício na cruz, Senhor Deus, a qual nós não damos valor ou importância, na qual falamos de boca que queremos ir para o céu, mas quando vamos ver, nossas ações e atitudes são totalmente diferentes. Nos ajude a mudar, ó Pai. Nos ajude a entender o Seu sacrifício. Nos ajude a cada dia a dar valor, Senhor Deus. Nos ajude a dar valor à profecia de Mateus 24, Senhor Deus. A nós olharmos para o Ocidente ansioso no dia em que ele se abrir, que o Senhor vai voltar, Senhor Deus. Mas que o Senhor volte, nós também subimos contigo para o céu. Nos leve para nossas casas na Tua santa segurança. É isso que te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.